Olá pessoal, aqui quem fala é Vichele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 17, regime permanente e não permanente, escoamento laminar e turbulento, número de Reynolds. Esses assuntos, esses tópicos, fazem parte da cinemática dos fluidos. Vamos lá. Bom, o que é regime permanente e não permanente? Vamos começar pelo regime permanente. O regime permanente é aquele em que as propriedades do fluido são invariáveis em cada ponto com o passar do tempo. Vamos traduzir isso. O que quer dizer? Quer dizer que se eu tenho uma determinada seção, a pressão ali ela é 10 bar, por exemplo, e daqui 10 minutos continua 10 bar, daqui uma hora continua 10 bar, daqui 2 dias continua 10 bar, isso é regime permanente, ou seja, as propriedades em cada seção não mudam. Isso eu dei o exemplo da pressão, mas poderia ser temperatura, poderia ser velocidade, ou um conjunto de propriedades que não mudam com o tempo. Mas, num caso de um escoamento, você vai ter mudanças de propriedade ao longo do escoamento. Então, se você tem uma seção 1, uma seção 2, a pressão 1 é diferente da pressão 2, a velocidade 1 pode ser diferente da velocidade 2 e assim por diante. Mas, se as propriedades em cada seção, os valores delas não mudam com o tempo, aí eu tenho um regime permanente. Um exemplo, vamos imaginar que eu tenho um reservatório, eu tenho aí uma torneira, e esse reservatório é abastecido por essa torneira que está em 1. O que acontece? Eu tenho um determinado fluxo de água, uma vazão de água que entra nesse reservatório, através dessa tubulaçãozinha em cima do reservatório. Ao mesmo tempo, eu tenho uma saída desse reservatório, que seria a saída 2, e nessa saída 2 também eu tenho um outro fluxo de água, de produto, estou chamando de água porque é mais comum, mas qualquer fluido, de um líquido, nesse caso, e eu tenho uma vazão de saída. Analisando o tempo, com o tempo, eu vejo que o nível desse reservatório se mantém constante. Então, o que a gente pode concluir? Que a vazão que entra em 1 é igual à vazão que sai em 2. Então, neste caso, a propriedade altura, profundidade do reservatório, ela é constante com o tempo. Então, a gente tem um regime permanente. Então, dessa definição aqui, desse exemplo, a gente extrapola para qualquer propriedade. E o conceito de regime permanente, seja ele na mecânica dos fluidos, na termodinâmica, na transferência de calor ou qualquer outro assunto, ou qualquer outra disciplina, é o mesmo. Então, regime permanente ou escoamento em regime permanente, transformação em regime permanente, ou seja lá qual for, mas se tiver um permanente no meio, quer dizer isso que as propriedades são constantes em cada seção ao longo do tempo. Bom, e regime não permanente? O regime permanente, como o nome diz, ou regime variável ou variado, é aquele que as propriedades variam em cada ponto com o tempo. Então, no caso do exemplo anterior, se eu for observar a altura do reservatório e ela está mudando, a gente vê isso muito em caixa d'água de residência, onde você tem o usuário está usando a água para uma determinada finalidade, o nível abaixa, aí a boia aciona, ela abre a válvula e aí você começa o nível da caixa d'água sobe de novo e assim por diante, sobe, desce e fica nessa oscilação. Ali não é regime permanente, então você tem a propriedade profundidade alterando com o tempo. Um exemplo seria essa garrafa PET aí furada. Vou colocar o vídeo. Veja que o alcance de cada furo, através do alcance de cada furo da água, ela vai alterando com o tempo à medida que o nível da garrafa vai diminuindo. E com isso eu tenho uma alteração. Então nem o nível da garrafa é constante e nem o alcance aí que você está vendo, o alcance do jato é variável com o tempo. Isso porque esse alcance depende da altura de coluna de líquido que a gente tem nessa garrafa PET. Bom, continuando, aí vem outro conceito de escoamento laminar e escoamento turbulento. Bom, o que é o escoamento laminar? Escoamento laminar é aquele em que as partículas se deslocam
em lâminas individualizadas, sem troca de massa entre elas. O que vem a ser isso? Eu tenho um determinado escoamento e nesse escoamento eu tenho como se eu tivesse vários subescoamentos. A gente comentou ali na aula anterior sobre o perfil de velocidade, sobre o escoamento uni, bi, tridimensional. Então a gente tem diferenças num tubo de velocidades comparado com a extremidade, comparado com o centro. Então você tem camadas internas, digamos assim, dentro desse escoamento. Já o escoamento turbulento, ele é aquele totalmente doido, né? Que as partículas têm um movimento aleatório macroscópico, ou seja, vai para lá, vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, e isso é uma velocidade que apresenta aí componentes transversais. Então, hora está para baixo, hora está para cima e assim por diante. Aí vem a questão, e daí? Daí que quando você tem um escoamento turbulento, a perda de carga, que é um assunto que a gente vai estar falando em breve, ela é muito maior no escoamento turbulento do que no escoamento laminar. No caso, por exemplo, a gente vê muito o termo turbulência no caso de um voo de avião. Né? Então, o avião, para quem nunca andou, já viu no filme, ou para quem já, já andou de avião, em determinado momento, vamos passar por uma turbulência. E o que acontece? O avião fica meio doidão. Por quê? Porque naquele momento que o avião está atravessando um determinado, normalmente está ligado com chuva, ou pelo menos com movimentações de vento, o vento ora está para cima, está para baixo, então o avião começa a sacudir para cima e para baixo, porque ele está sendo lançado para cima e para baixo por causa dessas velocidades do vento que está influenciando aí, portanto, no voo daquele avião. É isso que tem a ver, óbvio, né, com a segurança do voo, né? Mas aqui, né, na maior parte das aplicações de engenharia, digamos assim, a gente vai estar preocupado com a perda de carga, né? Pelo menos para quem é da mecânica. Bom, e aí vem a pergunta, como é que eu classifico um escoamento em laminar e um escoamento em turbulento? Né? Como é que eu classifico isso? Eu classifico isso através de um número adimensional chamado número de Reynolds. Numa aula lá para trás a gente falou lá do escoamento compressivo e incompressivo, a gente falou do número de Mach. Vai ter uma aula mais para frente que a gente vai falar um pouquinho mais dos números adimensionais, o que é isso, para que serve. Já tem uma aula aí na nossa playlist, mas a gente está atualizando essas aulas aqui, né? Mas já tem um material sobre isso. E o número de Reynolds é um número adimensional, ou seja, que não tem dimensão, quer dizer que ele não tem unidades, que me mostra, que me dá um parâmetro técnico para dizer esse escoamento é laminar ou esse escoamento é turbulento. Bom, vou mostrar então uma ilustração. Neste exemplo, eu tenho, né, um tubinho bem fininho, que é esse que está em preto aí na imagem, aonde eu vou injetar corante nesse escoamento. Veja que você já consegue observar uma camada um pouquinho mais clara embaixo e um pouquinho mais escura em cima. O que acontece? Eu vou lançar a tinta, você veja que ela não se mistura muito, ela continua, né, nesse escoamento, né, tranquilinho, enquanto que na parte superior ele já sai totalmente mais doido, né? Então ele já sai. Se eu aumentar o escoamento, se eu aumentar a velocidade, isso aí, essa tinta ela vai se misturar muito mais rápido, né? Com no caso aí o líquido, né? Normalmente o experimento que a gente faz nas aulas, a gente apresenta, coloca uma tinta mesmo e água, né? Coloca um sistema hidráulico onde a gente injeta a tinta e consegue mostrar esses efeitos aí. Bom, e o que é o número de Reynolds? Da onde que saiu, da onde surgiu isso, ou da onde veio isso, né? Basicamente, né, o Reynolds é o mesmo, é o cientista, né, que fez esse tipo de estudo. O que ele montou? Ele montou um tubo transparente num reservatório e dentro desse reservatório ele colocou um reservatório de tinta que ele consegue dosar. Então vamos lá, né? Nesse caso ele fez com água, que eu tenho uma viscosidade e eu tenho uma massa, um peso específico associado. Nesse caso aí o gama e o Ni, eu estou falando de peso específico e o Ni é a viscosidade cinemática, poderia ser a viscosidade dinâmica também, não tem problema nenhum. Se você confunde o que é viscosidade dinâmica com viscosidade cinemática, basta você ir lá nas aulas, lá para o começo, lá quando a gente fala nas primeiras aulas, lá de propriedades, que a gente explica o que é a diferença dos dois aí, qual que é a relação. Bom, então o que eu tenho? Eu tenho aí um reservatório de água, que seria esse reservatório grandão, que é o fluido que está em 1.
Eu tenho também um líquido colorido, né? Aqui está marcado de preto, poderia ser qualquer cor, né? Nesse aqui é só uma imagem em preto e branco, né? E esse líquido que é o que vai me dar o contraste, digamos assim, que vai me mostrar se o escoamento ele é mais tranquilo ou um escoamento mais caótico. Tenho também o tubo, um tubo transparente que eu tenho que enxergar, um tubo de vidro, eu tenho que enxergar ali o que acontece nesse tubo. Veja que no reservatório do líquido escuro, ele vai injetar, você vê que ele tem um bocalzinho que ele vai injetar esse líquido colorido dentro do tubo transparente para que a gente possa enxergar. E aí eu vou ter o filete, propriamente dito, do líquido colorido. Esse filete, né, eu consigo controlar através da valvulinha que eu tenho ali no reservatório 2. E lá na frente, né, no final, lá em 5, 1.5, eu tenho a válvula de regulagem de velocidade. É como se fosse uma torneira, né? Então, se você abrir pouquinho a torneira, sai pouca água. Se eu abrir mais a torneira, sai mais água. Consequentemente, a gente vai falar disso lá quando a gente for falar da equação da continuidade, que é a próxima aula, a gente vai mostrar que a vazão está diretamente ligado com a velocidade, está relacionada com a vazão através da área da seção. Então, se eu tenho uma seção fixa, ou seja, eu tenho uma área fixa, se eu alterar a velocidade, eu altero a vazão. É mais ou menos o que eu acabei de falar. Eu abro mais ou abro menos a minha torneira e vai passar mais ou vai passar menos água. Você pode ver que tem um jatinho que sai, né, da torneira ali. O que acontece? Eu coleto essa água a cada momento, consigo coletar através marcar um volume e o tempo. Eu tenho a vazão, que foi a definição de vazão que nós já falamos também, né? Então, através da definição de vazão, você consegue calcular a velocidade, né? Então, através dessa maneira, dessa bancada, é que o Reynolds fez esse tipo de experimento. Bom, da onde veio então a fórmula, né? A fórmula vem lá da análise dimensional, que existe já umas aulas disso aí, a gente está revisando, mas já existe umas aulas, e é definido, lá a gente explica da onde sai. Aqui eu já apresentei direto, né? O número de Reynolds ele é definido então de uma maneira, uma das maneiras o ρ vezes a velocidade vezes o diâmetro daquele tubo dividido pela viscosidade. Então, é massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro do tubo dividido pela viscosidade dinâmica. Como a viscosidade cinemática ela é a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica, eu posso escrever essa fórmula de Reynolds de uma outra maneira, que é a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática, né? Então, se eu pegar o ρ e fizer um jogo matemático, eu vou obter aí, então, a viscosidade cinemática. Então, ρ, massa específica, dado em quilo por metro cúbico, velocidade dada em metro por segundo, o diâmetro da tubulação em metro, a viscosidade dinâmica em newtons vezes segundo por metro quadrado. Pode aparecer a variante direto, né, das unidades básicas, né, quilo, metro, alguma coisa. E a viscosidade cinemática é dada em metro quadrado por segundo. Bom, aí agora eu vou dizer, né, a classificação. Com base nesse estudo de Reynolds para tubos de seção circular, né, para outros tipos de conduta eu tenho que dar uma analisada. O número de Reynolds, se for menor do que 2000, eu tenho escoamento laminar. Entre 2000 e 2400, eu tenho escoamento de transição. E se o número de Reynolds for superior a 2400, eu tenho escoamento turbulento. O que de antemão a gente pode comentar aqui? Se você está diante de uma determinada situação e você calcula o número de Reynolds e o número de Reynolds acontece, o resultado dá entre 2000 e 2400, você deve mudar qualquer parâmetro no seu projeto para que ou ele caia no escoamento laminar ou ele caia para o escoamento turbulento. Por quê? Porque dentro do escoamento de transição não se tem equacionamentos que sejam previsíveis. O que quer dizer isso? Ele é doido.
Então você não consegue prever nada dentro do escoamento de transição. Dentro do escoamento laminar você já tem uma série de estudos feitos, dentro do escoamento turbulento também, então você deve trabalhar dentro desses dois parâmetros e não dentro de transição, né? Então esse é a dica, digamos assim, desse assunto. Bom, pessoal, chegamos ao fim, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se quiser receber novidades, se inscreva no canal. Se quiser receber via WhatsApp, é só mandar eu quero para o número que está aí. Se for comprar alguma coisa, dá uma força para a gente, compra na nossa loja. Formas de contato via Facebook, WhatsApp, através de e-mail. Entra lá no nosso grupo, né? No nosso grupo lá no Facebook, onde a gente compartilha material. Você é bem-vindo. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.